Espírito Santo, Senhor, eu entro em Tua presença, meu Pai, e te peço, Senhor, perdão pelos meus pecados e peço também, Senhor, para os que o Senhor me use nessa palavra, Senhor, pois eu não sei de nada, Senhor. Ô, Senhor, guarda essa palavra no coração dos Teus filhos e põe por terra todo o levantar do inimigo, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje o tema do culto de senhoras e senhores é a fé em ação. Para saber que você está colocando sua fé em ação, é necessário que você creia firmemente em Deus, para que assim o extraordinário venha acontecer na sua vida. Então é necessário que diante de todos os problemas que surgem na nossa vida, a gente use isso para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E como nós fazemos isso? Crendo em Deus firmemente, colocando a nossa fé em ação, a gente mesmo profetizando que aquele problema não vai ser maior do que a nossa fé, que aquele problema não vai conseguir vencer, porque maior é o nosso Deus, maior é o Deus que nós servimos. E a Bíblia também fala que se nós tivéssemos a fé, ao menos do tamanho de um grão de mostarda, de uma semente de mostarda, nós poderíamos dizer aos montes, levante-se daí e atire-se no mar, e assim seria feito. Então, olhe como Jesus ele nos ensina que a fé ela tem poder para mudar qualquer coisa na sua vida, se assim for da vontade do Senhor. A fé, a sua fé, se você colocar ela em ação, você não sabe qual arma poderosa você tem, que é a sua fé. Então, por que não usá-la para o bem de todos, para o seu bem, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado através da sua vida? Então, é necessário que você coloque a sua fé em ação. Você não deixe a sua fé guardada. Olha, eu tenho fé, mas na hora que surge um problema, cadê a sua fé? Onde está a sua fé? Porque que na hora que você está com a sua vida tranquila, você diz que tem fé, está tudo bem, está com a cabeça erguida, mas quando surgiu o primeiro problema, você desmorona, como algo sensível, algo frágil, algo que não tem nenhuma sustentabilidade, algo que qualquer coisa, até o vento mesmo pode levar. Por que isso acontece? Porque você não está colocando a sua fé em ação. Eu digo a vocês, a partir do momento que nós colocarmos a nossa fé em ação, não vai ter problema em nossas vidas que possam permanecer de pé. Um exemplo na Bíblia é o centurião. O centurião, ele vai até Jesus e diz: Senhor, meu mestre, um dos meus soldados está de cama, está sentindo dores terríveis. Peço para o Senhor curá-lo. Então o Senhor Jesus disse: me leve até lá, quando chegar lá, irei curá-lo. Então, olha o que o centurião respondeu a Jesus: não, Senhor, eu não sou digno nem de que o Senhor vá até a minha casa, mas eu creio que apenas uma palavra tua, basta apenas uma palavra tua e ele será salvo. Eu digo isso pois estou sob a autoridade dos meus superiores e também tenho os servos sob a minha autoridade, onde eu digo vai, eles vão, quando eu digo vem, eles vêm. Então assim, eu creio que se o Senhor der uma ordem, der uma palavra, os anjos do Senhor irão lá na minha casa, onde o meu servo está enfermo, e ele será curado. Então olhe o que é botar a fé em ação. Pense bem, meus irmãos, olhe como este homem colocou a fé dele em ação. O Senhor Jesus disse que ia até lá, me leve para lá e eu irei. Mas olha a fé dele era tão grande que ele não precisava ver Jesus indo até lá. Mas pela fé ele já viu o servo dele curado pela ordem que o Senhor Jesus ia dar naquele momento. Ele não precisava que o Senhor Jesus saísse do lugar que ele estava para que algo extraordinário acontecesse, só bastava uma palavra. Aquele centurião, ele só queria uma palavra do Senhor. Olhe o tamanho desta fé. Jesus ficou admirado. Jesus olhou para os que estavam seguindo ele e disse: olha, eu nunca vi tamanha fé como esta em Israel. E disse ao centurião: vai, assim como você creu, acontecerá. E o servo dele foi curado na mesma hora. Então olha que coisa extraordinária, meus irmãos. Olha o Deus que nós servimos. Então vocês podem até dizer: não, mas isso foi naquele tempo, faz muitos anos. E eu pergunto a vocês: o nosso Senhor, ele muda? Ele não muda. Ele é o mesmo Deus desde o princípio e ele vai continuar sendo até o fim dos fins dos tempos. O Deus que nós servimos hoje é o mesmo que curou leprosos.
O Deus que nós servimos hoje é o mesmo que criou os céus, que criou a terra, que deu existência a algo que não tinha vida. O Senhor, Ele abre portas nas nossas vidas até onde não tem parede. É o Deus que nós servimos. Mas por que às vezes hoje nós não vemos coisas extraordinárias como está na Bíblia acontecendo? Não é porque Deus não tem mais poder, não. A questão é que às vezes é a fé que morreu, a fé que está fria, a fé que se esfriou e você mesmo não acredita, mas você mesmo não coloca a sua fé em ação. Antes de você profetizar que o Senhor vai curar, que o Senhor vai libertar, que vai dar certo, que o Senhor é contigo, antes de você abrir sua boca para profetizar o bem, o seu coração já profetizou que ia dar errado. Então, às vezes, as coisas extraordinárias não acontecem mais nas nossas vidas, porque antes de a gente profetizar que deu certo, a gente mesmo já se sabota e já diz que, já profetiza que deu errado. Então, vocês querem também outro exemplo na Bíblia? O cego Bartimeu era um mendigo e ele estava à beira da estrada. E ele ouviu a multidão passando e falando sobre o que Jesus fazia. Então, logo, ele creu. Ele creu em Jesus sem ver porque ele era cego. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto muitos estavam lá naquela multidão, cale-se, mandando ele se calar. E isso vem para nos mostrar que nem sempre a nossa fé, quando a gente coloca a nossa fé em ação, vai ser um mar de rosas, vai dar tudo certo, que naquele momento ali vai ser tudo perfeito. Não. Olha o que, quando ele estava colocando a fé dele em ação, já se levantaram pessoas para colocar a fé dele por terra. Mas vocês acham que ele insistiu na fé dele ou que ele se calou como a multidão mandou? Não. Ele não se calou. Ele gritou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não se calou porque a palavra nessa parte ela nos ensina que virão tribulações. Quando a gente colocar a nossa fé no Senhor Jesus, quando a gente profetizar algo, não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque nada na vida do cristão vai ser fácil. Entendam isso. Tirem da cabeça de vocês que é tudo fácil, porque não é. Na hora que as pessoas disseram cálice, ele gritou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E por causa dessa fé, comoveu o coração de Jesus Cristo. Esse insistir dele, essa fé dele que ele estava colocando em ação, que ele estava persistindo, ele estava firme. Não importava que dissessem que ele se calasse, não importava que fizesse qualquer coisa com ele para derrubar a fé dele. A fé dele estava firmada. A fé dele era uma fé firme, que não vacilava dentro do coração dele, que aquele homem que ele apenas ouviu falar era capaz de devolver a visão para ele. Então, quando ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o Senhor se comoveu e disse: mande chamá-lo. E trouxeram até ele e disseram: alegre-se, ele te chama. Quando chegou lá, o Senhor disse: o que queres? Ele disse: eu quero enxergar. Então Jesus disse: assim será feito. E o homem enxergou naquele momento. Por quê? Porque Deus é fiel. Ele é Deus de obras completas. Ele não vai deixar você perecer. Eu garanto que se você colocar a sua fé em ação, não tem problema nenhum. Não tem levantar maligno nenhum. Não tem bruxaria, não tem feitiçaria, não tem nada que resista a uma só ordem do Deus que nós servimos. Porque o Deus que nós servimos é o Deus único, é o Deus vivo, é único. Ele é o que criou os céus e a terra. Ele é que me criou, que criou vocês. Ele é o Deus vivo, é a quem nós servimos. Não tem nada, não tem doença, meus irmãos, não tem nenhum problema que consiga resistir a uma ordem só de Jesus. E para vocês entenderem que muitas vezes na nossa vida, mesmo quando a gente usar da nossa fé, virão problemas ao nosso redor para tentar nos derrubar, a palavra ela vai dizer, em Atos capítulo 14, versículo 22, Jesus disse assim: eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Então olhem só, o Senhor Jesus disse que ia ser fácil entrar no reino de Deus? Não. Mas ele encorajou, disse para uns encorajarem aos outros a permanecerem na fé, porque virão tribulações. Mas o Senhor também logo em seguida fala em João 16,
Versículo 33, tenho-vos dito essas coisas para que em mim terais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então olha o que o Senhor Jesus disse, tende bom ânimo, Ele venceu o mundo. Então nós temos que confiar nele, porque Ele venceu o mundo, Ele sabe o que nós estamos passando. E Ele é contigo para te dar a vitória. Basta que você coloque a sua fé em ação. A palavra do Senhor diz que não é fácil. Virão tribulações, mas tende bom ânimo, levanta a cabeça, coloca a sua fé em ação que vai dar certo. Não tem como dar errado se você colocar o Senhor à frente dessa situação que está te destruindo por dentro. Coloca o Senhor na frente, coloca a sua fé em ação e assim você vai ver, você vai contemplar com os seus olhos o extraordinário acontecendo na sua vida. E foi essa minha palavra, agradeço a oportunidade.